Estamos de volta e agora vamos falar de direito. É que o ex-presidente Michel Temer sancionou em dezembro do ano passado uma lei que regulamenta o distrato, que é a quebra do contrato de financiamento do imóvel na planta e também a resolução do contrato de compra e venda de imóveis. Gente, a nova lei, que tem vigência imediata, acrescenta e altera informações em diversos artigos da Constituição, trazendo então importantes mudanças para o setor imobiliário. Se você precisa vender ou mesmo comprar o imóvel ou tem dúvidas, sobre os processos que envolvem aí este trâmite, este assunto, para nos ajudar a entender melhor, eu recebo agora aqui no programa o advogado João Paulo Gonçalves. João Paulo, bom dia. Bom dia. Bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade. Obrigado. Então, mudanças que estão valendo já desde o início, do final do ano passado. Sim, no final do ano. Ainda trazem muitas dúvidas para a população na hora de assinar um contrato de compra e venda? Com certeza. Ainda há uma certa insegurança, Por mais que a lei trouxe para normatizar várias situações, ela ainda traz uma insegurança. Agora, João Paulo, para a gente falar para quem está em casa, quais são os principais cuidados? A atenção da pessoa ela deve estar voltada, focada para quais questões principais na hora da elaboração de um contrato ali de compra e venda? Primeiro é sempre estar bem assessorado por um advogado especialista, É imprescindível, É imprescindível, nesse momento. Porque sempre falo com meus clientes, Quando você vai ao médico, você precisa de um especialista, você vai procurar um especialista para aquele problema, Então, no caso, seria um advogado de direito imobiliário. Ele vai dar as orientações, ver se o contrato está cumprindo a lei, que tem uns requisitos que que a lei prevê que o contrato deve ter, um quadro de resumo, as hipóteses de rescisão, valores, correções. Então, se tiver previsto isso, e ele vai dar o respaldo e alguma coisa que for para beneficiar o adquirente, é sempre válido. Quais são as principais cláusulas abusivas que é mais comum a gente encontrar nos contratos aí no mercado? Geralmente são as multas, 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 algumas tarifas que estão embutidas lá no meio do contrato. De certa forma, assim, são multas abusivas, uma taxa que não tem previsibilidade na lei. Então, é nesse sentido que há alguma abusividade nos contratos. Quando a gente fala em distrato imobiliário, nós estamos falando da desistência ali da compra de um imóvel antes da entrega da chave, é isso? A rescisão ou distrato, ela pode ocorrer em qualquer momento. Em qualquer momento? Qualquer momento. Pode ocorrer por descumprimento tanto da consultora como do adquirente também, por uma situação econômica, uma crise da consultora. Surgiu algum imprevisto ali? Surgiu algum imprevisto, então aí vai verificar no contrato quais são as penalidades, quais são os direitos, para que então resolva-se esse contrato através de um distrato ou rescisão. Por isso a importância do que você disse lá no início, quando começou a nossa conversa, desse contrato está bem estruturado, está tudo detalhado aí, porque se ocorrer isso depois, da pessoa querer rescindir, não ter tanto problema. Sim, então tem que ser bem detalhado, da forma que garanta tanto as obrigações e direitos para a consultora como o adquirente também. Para os dois lados, é claro, Sim, claro. Agora, falando do consumidor, quais são os direitos do consumidor na hora, por exemplo, comprei um apartamento, aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, não vou poder mais, quero desfazer esse contrato, rescindir o contrato. Quais direitos eu tenho? Sim, a lei, ela tem uma previsão bem interessante, que é ter uma analogia ao Código de Defesa do Consumidor, que é o direito de arrependimento, Ele tem que... o direito de arrependimento também, ele está expresso na lei da seguinte forma, que esse direito ele pode ser somente exercido de qual forma? Que a aquisição seja adquirida no estande de vendas ou fora da sede da consultora, E também o comprador, adquirente, ele tem que notificar, enviar uma carta com registro para que a consultora tome ciência do arrependimento. Esse arrependimento é preclusivo, ou seja, tem um prazo de 7 dias. Se não houver esse arrependimento de 7 dias, o contrato está válido. São 7 dias úteis? 7 dias corridos? 7 dias corridos. A lei falou 7 dias corridos. 7 dias corridos. E a forma, então, é um documento? Tem que estar tudo registrado? Tem que documentar.
conta-se o prazo a partir da postagem dessa carta, né? Então, se postou hoje, então começa a correr esse prazo, né? O prazo dele. Se não ocorrer, aí presume-se válido o contrato. Aí, quais são os direitos nesse caso? Se ele houve algum certo pagamento, algum valor, ele tem o direito da restituição do valor eventualmente pago. Pois é, e aí é o valor total, por exemplo, deu uma entrada de um valor de 100 mil, é o valor total ele tem direito? Se ele pagou 50 mil, ou 100 mil, ou 300 mil, ele tem o direito à restituição do valor total. Isso nesses 7 dias? Nesses 7 dias, né? Há outros casos, aí tem que verificar algumas penalidades, se é descumprimento por parte da incorporadora, da construtora, ou do parte do adquirente, né? Aí tem que ser avaliado. A lei possibilita várias situações, tanto se for do caso do adquirente, ele vai receber, se for por culpa dele, ele tem uma dedução das multas, né? Se for por culpa da consultora, aí ele tem um valor lá, inclusive com atualização monetária e juros de 1%. Agora, depois desses 7 dias, como você começou a falar agora, geralmente é 100 mil reais. Eu dei uma entrada de 100 mil reais e tem um mês de existir. Geralmente, qual é o mais comum da prática de porcentagem em termos aí de valores para quem está comprando? Geralmente é em torno de 25% a 50%. 25% a 50%. Isso. É uma prática que é possível, né, e legal, né? Então, dependendo dos casos, aí tem que ver também a previsibilidade do contrato. Talvez o contrato é menor, a multa é menor, e aí a variação vai ser também de reembolso, será menor. Nos casos que a pessoa financia direto, pega um imóvel na planta, compra um imóvel na planta, paga para a construtora durante o tempo de construção e depois vai tentar um financiamento no banco. E às vezes a pessoa não fez nenhum tipo de planejamento, não consegue esse financiamento no banco. Como que fica para esse consumidor? Tem várias formas. O primeiro é pedir a rescisão. Segundo, a lei trouxe uma vantagem também, que é o seguinte: ele transferir esse contrato para outra pessoa. Ele é transferível. Então. Ele pode fazer uma cessão desde que a consultora anule nesse contrato, né, que concorde, e que essa pessoa, esse terceiro, ele tem capacidade financeira, né? Então ela pode subrrogar esse crédito, esse terceiro, né? E aí ele vai assumir o contrato, né? E não vai haver penalidade nenhuma para quem está devolvendo ou rescindindo o contrato. Agora, no caso da construtora, da incorporadora, se negar a atender, a aceitar esse pedido da pessoa que estava comprando o imóvel, né, e não quer mais, desistiu por algum motivo, o que deve ser feito? Aí ingressar com uma ação judicial para pedir, né, as multas, né, e a rescisão do contrato. Com a lei, trouxe uma normatização das formas que tem que rescindir o contrato. O que acontecia muito? Então, havia vários julgados e com diversos entendimentos. Então, no mesmo caso, ou casos análogos, teria diversas decisões diferentes, né? Então, com a lei, normatizou e tem um roteiro, né? Claro que a justiça não é exata, né? Então pode ter entendimentos diversos. Mas há um roteiro, há uma normatização, há um caminho a se seguir através da lei. E esse novo caminho agora, essa nova lei, a gente pode falar que ela trouxe mais benefícios para o consumidor, para a pessoa que quer comprar o imóvel? Sim, com certeza. Conforme eu havia dito, primeiro normatizou várias situações. Regulamentou, né? Sim. Trouxe o direito do arrependimento, que não havia. Não tinha isso antes. Não havia, né? Trouxe também a hipótese do caso de atraso da entrega do apartamento, a incorporadora ser multada, né, com juros de 1%, mais correção monetária. Isso é uma situação bem comum, né? Muito comum. Muitas pessoas, às vezes, desistiam de comprar o imóvel na planta por causa desses atrasos. Sim. A lei também regulamentou a questão do atraso. Existe uma previsibilidade de entrega e mais 180 dias. Essa multa é só aplicada se houver no contrato a previsibilidade de entrega, mais a previsibilidade dos 180 dias. Se isso transcorrer esse prazo, aí aplica-se a multa, que é um direito aí para o consumidor. A gente pode falar, então, que esse é um dos pontos mais favoráveis para o consumidor, né? Muito favorável, porque havia uma morosidade muito grande e o consumidor ficava à mercê de toda a situação. Queria morar, às vezes não queria rescindir o contrato e ficava aquela situação de empurra, né?
O consumidor tem mais liberdade agora. Sim, então, e né? mais direito, claro. Mais direito, claro, sempre tendo ali um acompanhamento, uma assistência de um advogado, né? Agora, a gente falou, queria que você explicasse um pouco melhor, caso haja atrasos nas obras aí do apartamento, enfim, que as pessoas compraram e elas estão contando com aquilo, às vezes a pessoa mora de aluguel e, né, já fez um planejamento para pagar aluguel até aquela data, chegou naquele momento lá, o imóvel não foi entregue. A construtora, a incorporadora, de certa forma, também é responsável até mesmo por esse valor desse aluguel que essa pessoa paga a partir daquele momento? Sim, depende muito, né? Porque depende da construção desse contrato. Se há previsibilidade legal, no caso de atraso, e previsibilidade para um pagamento de um aluguel, aí, se a consultora não pagar, ela pode acionar o judiciário nesse sentido. Muitos casos, hoje, estão resolvendo através das multas, né? Porque as penalidades, no sentido, não atrasou, e com essa penalidade, ele pode pegar o valor e pagar o aluguel, né? Então, há uma situação que beneficia o consumidor, mas também, se o contrato permitir essas situações, melhor ainda para o consumidor. Tem que prever todas as possibilidades na hora da elaboração desse contrato, né? Queria que você falasse um pouco dessa taxa, conhecida como SAT, não é isso? Que taxa é essa? É um serviço de assessoria imobiliário. É pouco usual ainda, né? Mas algumas consultoras insistem em cobrar essa taxa. Ainda cobram, então? É uma taxa, geralmente é de 0,88% a 1% do valor, né? Então, um imóvel de 200 mil a 1% seria R$2.000. Segundo a desculpa, né? O argumento, né, que eles dão é porque são medidas, valores para compensar o investimento com contratação de advogados para elaborar o contrato, algo assim, né? Isso não é legal, né? Não é legal, né? E aí, o entendimento já da jurisprudência, que você tem até um prazo para, se caso você descobrir ou não tinha ciência, né? Você tem um prazo de 3 anos, né? Depois da assinatura do contrato, para cobrar isso judicialmente. Né? 3 anos, então. 3 anos. O entendimento jurisprudencial já é consolidado pelo STJ. E aí as pessoas conseguem reaver, talvez, algum valor que já foi pago? Sim, essa taxa ela é abusiva, né, ilegal, e aí ela vai reaver e possivelmente vai reaver em dobro, né? Agora, eu queria que você falasse para as pessoas que estão em casa, qual a dica, não sei se é uma dica, eu acredito que sim, né, de comportamento ou de avaliação nesse processo das pessoas que estão em fase de comprar um imóvel, para evitar ter problemas depois de multas, né, de ter que devolver o imóvel, de desistência também. O que é essencial nesse momento de análise? Sim, analisar a consultora, a situação financeira da consultora é muito importante. Como que ela está, há quantos anos que ela está no mercado, quais os tipos de empreendimentos que ela já realizou, né? Ter um cuidado muito grande, e aí uma assessoria de um advogado especialista na área, para que ele resguarde o máximo na hora de celebrar o contrato. E tomar sempre opiniões, verificar outras situações, tentar negociar também, às vezes, um valor. Então, assim, negociar de fato o contrato e ter esses respaldos de um profissional especializado. Visitar algum empreendimento também que já foi concluído por aquela construtora é importante para ver a qualidade? Muito importante, o acabamento da empresa, constar no contrato que tipo de acabamento que vai ser colocado. Então, são regramentos que você pode colocar, que é um direito, e não é abusividade de um direito, colocar, olha, vai ser dessa cor, o piso é dessa forma. Então, assim, tentar estabelecer um código, né, que seria o contrato entre as partes, né? Que, olha, tem que ser assim, dessa forma. Se há um descumprimento, isso implicará em penalidades, e se não houver o pagamento espontâneo extrajudicial, aí via judicial. Até marca de canos, rejuntos que é usada, até isso Sim, sempre pedir também importante, né? O levantamento, o levantamento topográfico, todas as plantas do empreendimento, tudo, para que, olha, até para quando for construir alguma coisa no prédio, no seu apartamento, eu sei que a
a rede elétrica está passando aqui, Tubulação. a tubulação. Então, assim, essas plantas são muito importantes. Então, sempre que pedir fazer um contrato desse, peça à consultora todas essas informações que ele vai utilizar ou hoje, ou amanhã, ou daqui a alguns anos, né? Ele vai precisar em algum momento da Sim, vida dele, né? com certeza. Não, isso é muito sério, porque eu vejo pessoas falando, eu comprei um imóvel na planta, tá novinho, mas eu mudei para cá e já estou tendo problema com encanamentos, com tubulações. Então, é falta de observar isso aí desde o início, né? Sim. E nós estamos falando de sonhos, né, doutor? Com Dos certeza. sonhos das pessoas, que é a maioria do brasileiro quer, quem não tem ainda quer ter uma casa própria, né? Com certeza. Então, tem que avaliar isso com muito cuidado. Tem que resguardar muito, porque, igual você falou, é um sonho e o sonho é difícil ser realizado, né? Então, a gente tem que buscar de forma de proteger, de blindar, no bom sentido da palavra, para que não frustre futuramente. Agora, o senhor falou que é dessa nova legislação que é uma boa notícia para o consumidor de uma forma geral, para quem quer comprar, né, um imóvel, das garantias que ele tem, né? E para o mercado imobiliário, como que esse mercado imobiliário recebeu aí essa nova legislação? Sim, recebeu de forma muito positiva, porque havia diversos entendimentos por conta de várias decisões judiciais, né? Então, houve um regramento através da lei que determinou diversas diretrizes, né, nesse sentido, para que, olha, eu tenho que pagar essa multa ou ele tem que pagar aquela multa, então há um quadro, há informações de forma sucinta, né? Sucinta não, detalhada, para que os direitos e obrigações, tanto da incorporadora como do adquirente. Bom, na prática ficou tudo mais fácil. Sim. A clareza ali, Sim. tanto por parte de quem quer vender, o empresário que está lá fazendo comércio, está vendendo os apartamentos, quanto por parte do consumidor também. E as pessoas têm mais segurança também, não é? Isso não traz segurança também? Claro, demais. Muita coisa que havia insegurança, até mesmo para redigir um contrato, estava pronto e não sabia a forma. Então, há um roteiro, né? Eu falo que é o quadro geral lá, que é o resumo. Então, lá as partes, o índice de correção, a multa, a rescisão. Então, de uma forma resumida, isso aí é um requisito obrigatório de todos os contratos. Uhum. Não tem como depois falar que não sabia, né? Inclusive, a lei fala que se não houver esse quadro de resumo, a empresa, né, a consultora tem que sanar no prazo de 30 dias, senão a parte, o adquirente, pode até rescindir o contrato. Tá certo, João Paulo Gonçalves, agradeço muito sua vinda aqui no Manhã da Piedade. Muito obrigada pelas dicas, pelas informações e um ótimo dia. Obrigado, bom dia. E você aí do outro lado, aprendeu bastante hoje, né? Muitas novidades aí com essa regulamentação para o mercado imobiliário, né? Para você que vai comprar um imóvel. Bom, nós vamos fazer uma pequena pausa no nosso programa. Voltamos daqui a pouco com a reflexão do nosso arcebispo metropolitano. Não saia daí.